Olá pessoal, Café com AC, minutos de saber, mais um episódio com você falando sobre comunicação e expressão verbal. Eu não poderia deixar de trazer novamente aqui nossos dois queridos Osmar e nosso querido Olá, Arnaldo. tudo bem com vocês? Tudo bem, e você, Tranquilo, Osmar? tranquilo. Então a gente está dando umas dicas bem legais aí para esse público maravilhoso. Espero aí, que sim, né? Espero que sim. E falando sobre comunicação e os vários tipos de expressões, né? Então vamos falar um pouquinho sobre essa questão da expressão facial. Às vezes a gente vê algumas pessoas falando algo que é muito sério, mas ela está de repente com um ar de sorriso, né? E o assunto é muito sério, né? E o que você tem a dizer a respeito disso? Olha, Dá uma dica pra gente. A gente vê os assuntos que podem ser tratados. Vamos falar assim, o assunto é de alegria. Então não adianta eu falar de uma forma tão séria e não transmito isso. Então eu posso transmitir, voltando àquele assunto nosso sobre o corpo fala. Então se o assunto é morte, se é um acidente, eu tenho que mostrar esse meu sentimento e me solidarizar com esse sentimento, com essa notícia. As pessoas vão ter empatia com esse assunto. Imagine eu criar uma máscara e ficar falando da mesma forma, porque eu treinei de falar daquela forma, e aí eu não vou transmitir o que eu gostaria. Então o público é importantíssimo. Quem vai passar o recado precisa viver essa emoção e transmitir essa emoção. Você, de repente, está entendendo qual que é o movimento daquela ação, daquela situação que você está apresentando. Sim, né? sim. É verdade. Às vezes a gente pode, por exemplo... Para dar vida, né? Na vida, no nosso dia a dia, né? Numa reunião corporativa, numa reunião mais social, Sim. enfim... E de repente você falar de uma coisa muito séria e de repente tá com um olhar de deboche. Deboche. Né? Então tomar muito cuidado com essa questão, né? Do jeito que você se posiciona. E como a gente vai fazer para verificar isso? Então eu gostaria até de dar uma dica, né? Antes de você que está olhando aqui pra gente no Café com AC Minutos de Saber, treina um pouquinho as suas falas em frente ao espelho. É uma dica legal? Eu ia falar Muito disso. bom. Fala isso aí, Muito então bom. vamos completar aí, meninos. A própria dicção. A Você própria dicção. treinar em frente ao espelho, você conversar e ver se você acredita naquilo que você está falando. Isso que é importante. Então o espelho é você falando para você mesmo. Então acho que isso é uma dica bem... Eu ia citar isso mesmo. Você olhar... Ver se Você estava você... aqui na minha mente, né? E hoje a gente tem um artifício que não tínhamos no passado. Para a gente gravar alguma coisa, precisava de uma câmera, né? Por que, além do espelho, não tentar fazer um teste antes dessa apresentação, alguém te filmando? Mas a Para gente você fez isso, lembra? se ver. No Para você curso. se ver. E em cursos que a gente fez no passado, exatamente isso. mostrava. A gente mostrava o início, como é que a gente estava, no e final, depois, como ao estava. final, o quanto a gente melhorou. Então, se eu vou fazer uma apresentação, é muito legal isso. Muito importante. A gente vai corrigindo as falhas. E Né? eu até me lembro que quando nós fomos fazer essa formação sobre esse curso de comunicação e expressão verbal, né? Isso lá nos anos 90, não é isso? Era uma câmera que era um monstro, né? Dorival E aí tinha, filmando. o nosso querido amigo Dorival, né? O Filmando. pescoço doía aqui. Exatamente, precisava de uma haste para segurar. E aí tinha lá os monitores, aí depois tinha que... Nossa, era um negócio meio complicado, né? Verdade. Hoje não. Hoje você tem o seu celular à sua disposição, né? Pega o seu celular, grava um vídeo, ou peça para alguém gravar o vídeo para você, ou você posiciona o vídeo para você, né? E olha você falando, vê como você se posiciona, né? Eu tô com a cabeça baixa, né? Mede tempo. Mede tempo. Hoje o celular é tudo, né? Exato. Ele é relógio, ele é filmador. Tem temporizador, não é verdade? Tem. E às vezes você é convidado para fazer uma reunião, uma palestra, e você tem lá, ó, você tem 15 minutos para falar. E aí, como que eu vou passar toda uma mensagem em apenas 15 minutos, né? Além de estar me preocupando com todo o texto, com a apresentação de slides, com o meu facial, que é o que a gente está falando agora, né? Com o meu facial, eu ainda tenho que procurar falar tudo naquele tempo, né? De 15 minutos, né? Então, hoje, o celular é a grande ferramenta do momento, que às vezes a gente usa para fazer tantas outras coisas, né?
E não esquece de usar isso como ferramenta profissional de trabalho, né? E ajuda, né? Ajuda bastante, né? Então, a expressão facial. Então, vou falar algo que expresse alegria. Poxa, claro que eu vou ter com a face voltada a essa situação. É algo mais triste, a voz também vai estar um pouco mais... Que é alguma coisa de curiosidade. Exatamente. Para despertar essa curiosidade. Tudo isso, né? Ela envolve, né, o nosso público, né? Seja um público de 2 pessoas ou de 200 pessoas, né? E daí tem a ver com aquilo que a gente comentou, de não ter um tom só de voz, né? Tem Exatamente. que ter sobes Tem e baixos. uma flexão de voz, né? Uma flexão de voz e saber utilizar do timbre de voz. Né? Então, a postura corporal, mais o seu tom de voz e mais o seu... Então, é um conjunto de situações que a gente vai trabalhar. Talvez as pessoas devem estar achando, mas é muito complexo isso. Mas a gente vai trabalhando cada coisa e depois a gente vai unindo todo esse emaranhado, né? E formando um tecido muito bonito para a gente apresentar para o nosso espectador, né? E você tem que prestar atenção também quando fala do corpo, assim, da voz, da face. Se está sendo interessante, né? Senão você muda. Você tem que ter esse feeling de mudar. Sinais do público, né? Sim, sinais do público. Muitas vezes o público está cansado e você muitas vezes já tem muito tempo de palestra, você vai ter que fazer um exercício com o público. Olha, gente, vamos levantar, vamos fazer um exercício aqui, vamos fazer uma brincadeira. Isso tudo, né? Isso é muito legal, você desperta, porque às vezes aquela atividade que você está fazendo vai requerer uma palestra de 1 hora, de 2 horas, sei lá, por isso existem os cafés intermediários nesse tempo. Depois, às vezes, até tem um almoço, porque a palestra vai se demorar o dia todo, o assunto é muito importante. Mas, e nesse período, depois que você almoça ou toma café, dá sono. Então, como despertar isso? Tem que levantar o público. Tem que levantar. Essa é mais uma dica, né? Então, procura... deixa eu olhar para você aqui, tá? Então, você vai fazer o seguinte, ó, como o Osmar tá dando a diquinha aqui, né, Osmar? Procura fazer uma dinâmica, se for possível fazer uma dinâmica, se for possível, claro. Sim, né? sim. Né? E algo muito singelo, né? Uma coisa rápida. Simples, né? Vamos dar um abraço no seu amigo do lado, né? Vamos bater palma, vamos dar 3 pulinhos, né? Cabeça, ombro e pé, né? Cabeça, ombro e pé, né? Enfim. Ou mesmo você mesmo sair um pouco do assunto, fazer uma brincadeira você mesmo como apresentador, como palestrante. Sair daquele foco, você vê que está muito cansativo, faz uma brincadeira, não precisa envolver. Exato. Se der para envolver, ótimo, mas se não der, você pode fazer uma brincadeira que traga atenção de volta. Exatamente, de volta o público para você. Volta o público para você. Então você vê que é uma junção de tudo, né? Como eu falei, né? Facial, corporal, movimento, enfim, tudo. Né? E aí a gente entra na questão da postura corporal, né? Por exemplo, a gente vai fazer uma apresentação lá no púlpito. Eu tinha falado em outro episódio sobre a questão da pessoa estar lá em pé com os pezinhos assim, 10 para as 2, né? Você olha no seu relógio, no relógio análogo que dá... Análogo que dá pra ver, no analógico, né? Dá pra ver, no digital não, né? Aí a pessoa fica naquela posição, a pessoa fica olhando pro pé dele, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa postura no púlpito, né? Onde você vai palestrar. A gente tem algumas situações. Púlpito, para quem às vezes não sabe, é aquela bancada que o pessoal vai fazer a leitura e temos um microfone, porque às vezes a gente usa, mas o que é púlpito, né? Vamos ou tribuna, né? Ou tribuna, né? Mais fácil ou tribuna. E então você tem uma possibilidade, imagine você debruçar e ficar cruzado a mão. As pessoas vão ver isso com um certo deboche, ou então a pessoa pode conhecer o que for, mas ela tem que ter um respeito, ela tem que ter, de novo, a mão tem que falar, a voz tem que falar, então ela tem que se comunicar, mas nada de se fantasia, não fazer aqui, eu tiro atenção, o cara fala, nossa, ele está apagando mosca, então quer dizer, ficar numa postura que as pessoas continuem vendo o seu rosto e você fique numa linha de posição. E temos outras posições que também seria a mesa, em volta de uma mesa, a cadeira, um círculo de reunião, círculos de reunião. Então eu acho que cada momento tem uma forma de se portar. Eu penso assim, quando não tem mesa, por exemplo, né, às vezes a pessoa tem o costume de cruzar a perna, né? É melhor manter os 2 pés cerrados no chão. Se possível, né? For, paralelo, sempre. Né? Se cruzar as pernas de uma forma bastante elegante. Postura até no sentar, né? Mas não de uma forma de deboche, né? Ficar encostado à mesa, meio relaxado. Isso vai sentar, vai mostrar o quê?
um desrespeito com o público, não é legal. Exatamente. Né? Isso tudo E a pessoa não tem que dá muito valor, porque às vezes a pessoa que está nessa postura tem até uma. Se for numa reunião, lógico, ninguém está falando aqui de uma palestra, se for numa reunião que você tem que debater alguma coisa. A tua ideia pode até ser aceita, mas o pessoal vai acabar ficando meio assim, dependendo de como você estiver se postando. Né? Porque às vezes a pessoa, por exemplo, ela vai, bota o cotovelo em cima da mesa, meio que fica meio que arqueado, né? Cotovelo. A impressão que dá, né? Fica meio arqueada. A impressão que dá é que ela tá displicente, ela não tá achando aquele assunto interessante. Aquilo não interessa olhando pra para o ela. espaço. Está esparramado na Né? cadeira. Braço cruzado, por exemplo. Braço cruzado, né? Que a pessoa não tá ligada, não tá conectada em você. Não tá conectada em você. Mas Então, isso serve até mesmo para quem está ouvindo, né? Porque Exato. se você está falando e a pessoa está assim para você, É. você vai ver, você vai achar que ela não está nem aí com o que você está E falando. hoje a Você gente acaba tem um inimigo, é o contrário. tem um inimigo grande, né? Quantas É. palestras você não vai e as pessoas estão aqui, alô, quer dizer, puxa, chato. Ouvindo né? alguma coisa nas redes o sociais. que fazer? Ou desliga o celular, se ainda deixou no mudo, sai de uma forma sorrateira que não chame atenção e nem atrapalhe quem quer assistir a palestra Exatamente. ou o assunto com atenção. Né? Exatamente. Então, a gente observar esse público que está nessa posição e a gente poder chamar esse público para se chamar ele através da nossa expressão, Isso. tanto facial como a da nossa voz, nosso tom de voz, que a gente vai falar daqui a pouquinho também, né? E se você está numa mesa, você está posicionado numa mesa também, evitar, né, de ficar com o braço cruzado, né? Uma posição Evitar- ereta, né? uma posição ereta, uma posição elegante, não de atenção, de né? cansado, De atenção. ou então meio arqueado. Vai mostrar que tá não tá mais Você com não tá ali, atenção. você não tá com conectado atenção, ali, né? você não tá naquele Não. espaço ali, né? Então, essas dicas, viu, pessoal, essas dicas são dicas legais, são dicas que parece que é uma coisa bobinha, mas isso aí vale muito, tanto para você que está assistindo a uma palestra ou participando de uma reunião, quanto para você que vai apresentar essa reunião, né? Sim. Então, evitar de ficar de braço cruzado, evitar de ficar em posição que não demanda, né, aquela segurança que você deve ter, né, do assunto Isso. e da postura que você deve ter diante desse público, né? Então é muito importante o posicionamento, né? A postura corporal ela também fala, ela diz Isso, muito, O corpo né? fala, né? E chama as pessoas E a junto tomarem com essa postura atenção. vem Né? o tom de voz. Tom de voz. O tom de voz. Aquela voz assim, gostosa, Agradável, né? O Antônio Carlos aqui, né? Nosso locutor. né? Eu penso que Eu acho que um dos mais importantes é o tom de voz. exatamente, o tom de voz ele Em diz qualquer muito, coisa. diz Qualquer muito. coisa que você vai fazer. E você, nos episódios atrás, Renato, você comentou também sobre a leitura, né? Enquanto você tem a leitura e você aproveita bem aquela pontuação, Sim. o seu tom Sim. de voz, Se a ele vai pontuação tá ali, é acompanhando. pra- Olha, se não respeitar a pontuação, você E vai aí dar não notícia adianta o tom de errada. voz. Né? Você pode até o cara não interpretar de forma errada. Exatamente. Então, o tom de voz, ele é algo que ele é determinante também É. dentro da sua posicionamento dentro de uma palestra, dentro de uma reunião, ou mesmo numa conversa com os amigos, né? E até mesmo para chamar a atenção para você. Exato. Trazer para você o Trazer assunto. pra- Até mesmo quando você falou numa reunião de amigos. Tem gente que tá numa roda de 10 amigos lá, sei lá, num bar, alguma coisa. E fala que ninguém presta atenção. É. Então a pessoa tem que falar alto. E ela tem- fica lutando não é ali, gritar- tentando chamar atenção. tentando chamar. Então tem que saber. Não é impor, é chamar para você a atenção. É como chamar, né? É Como chamar a atenção. né? Legal. Você se posicionar, né? É. Então, o tom de voz, né? Às vezes você vai falar, por exemplo, um público de crianças, por exemplo, né? Então, às vezes você usar um tom de voz muito ríspido, né? Um tom de voz muito Afasta. sério, afasta, né? Para o jovem também, qual o tipo de voz que eu vou usar para um jovem? Qual o tipo de voz que eu vou usar para uma pessoa mais de idade, né? Que a gente já tinha comentado em episódios atrás, né? Sim. Então é muito importante a gente poder usar uma voz agradável, uma voz gentil, uma voz amável, né? Uma voz que toca no coração daquele Mas que não tá seja ouvindo, aquele negócio. né? Não dá. A voz que Tem que tenha ser. amável, gentil, mas tenha Entonação. a inflexão, a Sim. entonação de voz, Eu né? acho que Então, essa é mais uma diquinha também, né, Bacana. de Bem você legal. se apresentar Isso bem. daí. E entrando nisso, eu tô falando o tom de voz, aí de repente, que tal uma improvisação?
É possível? Como é que é? Vamos falar um pouquinho disso? Improvisação, acho que você tendo o domínio é ótima a improvisação. Acho que é um escape muito bom. Sim. Até mesmo para quebrar o gelo também, né? Você improvisar. No teatro a gente usa muito disso, né? Improvisação. Mas quando você tá com alguém, falando no teatro, você tá contratando com alguém que você conhece, que você confia, e você improvisa legal. Então, como você tá dando uma prática, você tem que confiar em você, então, para improvisar. Exatamente. E saber do assunto. Você não vai sair do negócio e depois não saber voltar. Você tem que saber. Exatamente. O improviso é muito legal. É um tipo de... Entrando nessa questão da improvisação, eu, como mestre de cerimônias, e apresentando um evento de protocolo, e a pessoa, Antônio, mas poxa, você apresenta esse evento, mas você fica tão sério ali e tal, apresentando, né? Eu falei, porque tem uma sequência correta para mim apresentar. Tem autoridades, né? Eu tenho uma responsabilidade de pronunciar corretamente o nome da pessoa e saber qual o assunto que vem, qual a próxima etapa, qual a aproximação que vai acontecer. Então não dá para mim ficar brincando, né? Eu tenho que não falar. Cabe improvisação. Não cabe uma improvisação. Não cabe uma brincadeira, né? Não cabe eu falar de algo que eu não conheça, né? E improvisar. Então, na situação de cerimonial de protocolo, né? Quando você recebe autoridades, aí não vale a pena. Mas por isso que já fala, já tem um protocolo a ser seguido. Já tem um protocolo a ser seguido. Não dá para mudar. Então essa dica aqui do Arnaldo é muito importante, viu, pessoal? Vai improvisar? Gosta de improvisar? Mas tenha conhecimento. Veja qual que é o público que você está tendo e improvise, mas saiba o que você vai falar, qual é o conteúdo e domine isso. Eu até entendo que quando você está fazendo um cerimonial, pode acontecer um improviso de tempo que está estourando e você tem que fazer alguma coisa para cortar, para chegar e fechar o pacote naquele prazo. Então, acho que até mesmo não querendo, acaba tendo que fazer alguma coisa, ou para estender ou cortar coisas que talvez não sejam necessárias. Mas tudo essenciais. volta pro domínio do que você está fazendo. Que Sim. Você falou de uma cerimônia. Se você não tem domínio, você faz casamento, né? Se você conhece os noivos, você vai improvisar de boa aquele casal. Você vai falar dele, da vida dele, dela, da família. Você consegue conhece. fazer, você conhece. Agora isso é uma coisa técnica que você não conhece. Então, agora você não está preparado. Ele contratou, ele quer fazer. Você vai fazer o que o casal pediu para você fazer. Você não vai improvisar, porque você, de repente você vai falar pro cara uma piada de time de futebol e o cara não gosta. Exatamente. Então, e às vezes o cara nem gosta de piada, né? E o cara nem gosta. Então acho que tudo importante é você ter o domínio daquilo lá. Exatamente. Né? Que é o caso quando você conhece os noivos, você pode brincar com eles. A gente vê muito disso em cerimônias, né? Exatamente. E noivo me lembra de salão. Salão me lembra de espaço, né? E aí a gente pode estar entrando um pouquinho falando sobre essa questão, né? Eu vou me apresentar num local. E aí eu não conheço esse local. Nossa, aí complicou, hein? Complicou o negócio. Qual a dica que você me daria aí? Olha, eu já enfrentei situações nesse sentido, onde o pessoal queria fazer palestras e veio para essa palestra, veio com equipamentos para conectar, só que não tinha avisado. Então, imagine, vem para um salão, vem para um espaço com equipamentos que não foi avisado. Como é que você faz? Então, quem vem tem que informar, tem que saber se aquele espaço tem o que você precisa. Eu preciso de um computador. Eu não tenho computador. Eu preciso... Aí você tem que mudar a apresentação. Isso, então quer dizer... O que fazer para fazer uma boa apresentação? Conhecer o espaço, saber se aquele espaço provém do que eu vou precisar, eu tenho que levar, eu vou ter que alugar, porque cada evento tem um tamanho e esse tamanho compensa fazer o investimento que for preciso. Que a maioria, a grande maioria não faz, né? Sim. Eu vou me apresentar lá, vou fazer, chegar lá, mas tinha que ter uma internet aqui, não tem. Não tem. E aí imagina, e tudo que ele dependia era da internet. Pronto, acabou. E duro também, às vezes, a pessoa não visitou o espaço, chega lá, o equipamento dela é 110 e tudo lá é 220. 220. Meu Deus Pronto. do céu. Não tem o Benjamin para ligar o... a tomada dela é aquela chata. Aí eu falo, mas vocês não têm adaptador? Não tem adaptador. Não tem o Benjamin. Eu preciso de uma segunda ou uma terceira tomada. Você não tem reguinha? Não tem reguinha. Quer dizer... Aí
Pronto. acabou tudo. É a preparação que tem que ter Estamos antes, no mês né? de outubro, né? E no mês de perdão, no mês de outubro, nós estamos em novembro, outubro aconteceu um evento chamado Semana Lixo Zero, né? E nós fomos fazer, Michel Sade estava comigo nesse evento também. E fomos fazer uma visita técnica no espaço, onde ia ser a abertura do evento, né? E fomos visitar o espaço, né? Só que ia ser numa quadra, numa escola, né? Aqui na cidade mesmo. E eu falei assim para a diretora da escola, mas lá na quadra a senhora tem uma tomada para ligar o equipamento? Não, Antônio, não tem. A senhora tem um cabo que chega lá, qual que é a tomada mais fácil? Fica aqui onde nós estamos, aqui nessa área que é tipo um pátio, né? Para as crianças fazerem alimentação, né? E aí ela perguntou, não, eu tenho aqui as tomadas que são necessárias e tem uma extensão de mais de 50 metros. Pronto. Um cabo PP. Eu falei, nossa, Resolveu. maravilha. Então, ela já estava casada comigo. Então, as preocupações que eu tinha, ela estava ali preparada, né? Então, Já pensou se chegar lá não tem? Não tem. Não ia ter. Aí lascou. Então, assim, a gente tem que se preocupar com essas coisas também. Conhecer o espaço onde você vai, a acústica desse fazer local. Os testes, ver se eu tenho iluminação, climatização do espaço. Que dependendo do tamanho, se você vai precisar ou não do microfone. Tem sala que você não precisa de microfone para falar. E qual tem sala que qual o precisa tamanho de do meu microfone, público? caixa de É som. para 20 pessoas, é para Tem que 50 pensar em tudo pessoas. isso. Aí eu vou fazer para 50 pessoas e de repente a sala que eu tenho só cabe 20. E aí? Pronto, De eu não repente consigo você está num fazer. local onde você vai falar com poucas pessoas, você não precisa de um aparato Não, eletrônico. você vai de- Às vezes você precisa mais lá de um telão para você apresentar, ou uma tela touchscreen, né, que estão usando muito agora também, né? Ou, na falta disso, Nossa. aquele velho e charmoso flip chart. Como a gente está falando aqui, né? Quantos detalhes tem a parte de comunicação? É muita Sim. coisa. Para que é ela muita- é um mundo Para que ela seja seja vasto. objetiva. objetiva Muito vasto, e né? absorvida, né? Exatamente. Bem absorvida. Para Exatamente. absorver de qualquer forma é o que tem por aí também, não vale a pena. Então, isso ó, daí. você que está vendo aí Café com AC, Minutos de Saber, né? Do nosso parceiro aqui, Estúdio Osasco 304, aqui na Avenida Dionísia Alves Barreto, número 500, na sala 304. Olha quanta dica bacana que esses meninos estão dando aqui pra gente, né? Então, aquela preocupação. Vamos se preocupar com os excessos, sim, vamos. Com coisas pequenas, a tomada, né? A climatização do espaço, né? Porque isso faz... O próprio local onde as pessoas vão estar sentadas, se é uma cadeira, se é no chão, onde que é um sofá, como a gente vai posicionar esse público para que ele se sinta confortável e não dê aquele cansaço no nosso público, porque a gente tem que ter algo que seja positivo para passar por esse público, né? E para isso a gente precisa se preocupar com mais essa questão do local, onde a gente vai se apresentar. Então eu queria mais uma vez agradecer a presença desses dois queridos amigos, o Osmar e Arnaldo, que são muito queridos nossos, né? E participando aqui no Café com AC Minutos de Saber. E queria deixar um forte abraço para vocês e desejar muito sucesso na de vocês. Agradeço a oportunidade de chamar, né? e de a gente poder se convite. reunir. Tá legal. Então, valeu. Legal. Tá, muito obrigado. Café com AC Minutos de Saber. Volta no próximo episódio.